Bom dia, irmãos. Nós vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse tempo aí de quarentena, mas louvamos a Deus que tem nos permitido poder estudar mais da Palavra de Deus. Então é uma alegria para nós começarmos esse dia estudando a nossa lição da Escola Bíblica, que tem sido bênção para as nossas vidas. Nós estamos hoje aqui com o pastor Miqueias, que é pastor da Igreja Batista Parque São José, que também estará aqui conosco conversando um pouco sobre a Palavra de Deus, e é isso que nós queremos fazer, conversar um pouco sobre essa lição e o quanto ela tem sido importante para as nossas vidas. Espero que os irmãos estejam estudando em casa, não só a revista, mas também os textos, referências, mantido a sua leitura bíblica, devocional em dia, o seu tempo de oração. Isso é muito importante para o nosso crescimento, mesmo longe da reunião pública, da comunhão com os irmãos. Então não deixe de manter a sua vida devocional em dia. Então é bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Amém. Deixo aí o pastor Miqueias também para trazer a saudação aos irmãos. Olá, bom dia, irmãos. Esse período é bem complicado, né? A falta de congregar, mas também ela deve ser um tempo onde nos faz repensar a comunhão, né? E como o pastor bem mencionou, nós não podemos deixar de fazer aquilo que já era normal para nós, ler a palavra, estudar a revista, e a comunhão talvez de uma maneira diferente, mas contínua como sempre, né? Vamos estudar aqui um pouquinho da segunda lição hoje. Espero contribuir e também espero que esse vídeo alcance ali os irmãos do Parque São José. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre a universalidade da obra de Cristo, um tema assim, importante para a gente, né, pastor Miqueias? A gente pensar sobre esse tema, não só essa lição, mas a revista como um todo tem sido muito importante para a gente, falando aí sobre a vida do apóstolo Paulo, que é uma vida que nos inspira muito, né? Não só pela sua transformação de vida, como que a gente viu semana passada, a mudança que houve na sua vida, e é importante a gente sempre frisar isso, né, pastor Miqueias? Que a conversão é um marco na vida do crente. Sim. E a conversão ela transforma a nossa vida, né? Sim. Diferente daquilo que hoje muitas vezes a pessoa elas pensam, não, vem como você está, né? E aí muito disso que se ouve nos nossos dias. Mas é importante a gente frisar que a conversão é uma transformação de vida, a mudança completa, né? 180, não 360, não 90, 180. É isso aí, 180. E a gente precisa sempre lembrar disso, que é necessário haver essa conversão. E hoje a gente vai falar aí sobre a universalidade da obra de Cristo. Não são algumas pessoas que têm esse privilégio, né, ou um grupo de pessoas específicos, ou uma etnia, ou uma nacionalidade, mas todos têm acesso à obra de Cristo realizada na cruz ali do Calvário. Então é isso que a gente vai ver hoje nessa lição. E o texto é de Romanos 1, 18 a 2:12. Não vamos ler todo esse texto, né, mas espero que os irmãos possam ler nas suas casas. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui nesse início, falando aí sobre essa universalidade da obra de Cristo. É interessante que Paulo, depois que ele encontra aí a Cristo Jesus no caminho de Damasco, ele introduz, na verdade, um novo momento na história do cristianismo. A gente faz assim, essa transição, né, trazendo de uma religião não só para os judeus, mas abrindo caminho também agora para os gentios, né? E a gente vai ver isso, conversando no capítulo 9, e depois vai sucedendo essa transição, e por isso é importante a gente pensar nessa obra de Cristo que alcança todos. E aí, pegando esse período, que é o período da Páscoa, é importante a gente lembrar que foi o sábado de aleluia. É importante a gente pensar o quanto essa obra ela foi importante. Morte, sepultamento e ressurreição. Então, o conjunto da obra que nos traz a salvação em Cristo Jesus. E aí, desde o ventre, a gente sabe que Deus tinha um propósito muito específico na vida de Paulo. E o autor ele faz um comentário aqui que eu achei muito interessante, pastor. Não sei se você viu aqui na introdução. Ele fala sobre a questão dos fariseus. Né? E aí ele vai mostrar que às vezes os fariseus eles se tornaram até um meio pejorativo de a gente falar da hipocrisia. Né? Mas eles eram um grupo, uma denominação, uma seita, um partido dentro do judaísmo que era muito rigoroso com relação à lei. Mas não no sentido hipócrita, de como é na maioria a gente acaba analisando, mas no sentido de ser zeloso mesmo diante da lei. Algumas vezes a gente até usa esse termo para de alguma forma pejorar alguém, né? Mas os fariseus eles eram um exemplo e
pessoas que se dedicavam ao conhecimento e até por falta, né, da facilidade que nós temos hoje de gráfica e tal, de manutenção do conhecimento dessa palavra. E Paulo, ele era um fariseu, né, pastor? Fariseu, e era zeloso da lei, e isso, aí o comentário aqui que o autor faz, torna realmente o apóstolo Paulo ter uma visão um pouco até diferenciada da importância da obra de Cristo, né, que talvez muitos acabam não tiveram essa compreensão, mas que ele teve essa dimensão do que significava, por ter sido ele um fariseu rigoroso, fiel, zeloso, e agora alcançado por esse cristianismo, né? Eu quero acrescentar também, pastor, como adendo aqui, ninguém nasce fariseu. Ninguém nasce fariseu. O fariseu ele se torna. Ele se torna aquele camarada que busca o conhecimento, que busca a informação, e ele se torna o fariseu por excelência pelo cuidado e pela dedicação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como o introdutor aqui já disse, né, desde o ventre, quando ele cai dali do cavalo na estrada de Damasco, Jesus já encontra alguém que seguia essa busca pelo conhecimento. O fato de Paulo falar mais de uma língua foi uma bênção que Deus usou na vida dele. Logo, uma primeira lição que a gente já aprende do apóstolo Paulo é que nós precisamos debruçar-nos, né, dedicar-nos ao conhecimento, que pode, se tivermos, fazer uma diferença positiva ou não lá na frente. Né? E aí, abrindo um parênteses aqui, falando sobre a questão do chamado, é interessante como que Deus prepara a pessoa desde do ventre, que é o caso aqui do apóstolo Paulo, a sua formação, a sua infância, a sua vida, até a sua história religiosa, tudo Deus estava preparando para quem seria o apóstolo Paulo lá na frente. Né? E aí às vezes a gente fica olhando assim, a vida de pessoas que trilharam o caminho lá na frente de Deus, direciona a vida daquela pessoa para a obra, ministério que ele tem. E a gente vai ver isso muito claro na vida do apóstolo Paulo. Né? Bom, vamos pensar aqui inicialmente, nesse primeiro ponto, aliás, e a gente vai comentando aqui os 3 pontos que o autor ele traz. Inicialmente, uma seita judaica. É o tema aí desse primeiro tópico, né? A gente vai perceber exatamente que eles tinham essa visão, né? Sim. Que, na verdade, Jesus ele veio apenas para os judeus. E, inicialmente, eles começam tendo essa visão de que era algo bem localizado ali para Jerusalém, apenas para os judeus. E eles começaram a desenvolver esse pensamento, né? Não tinha aquela visão abrangente que foi se desenvolvendo depois. Sim. Aliás, pastor, eu diria que o apóstolo Paulo ele foi muito usado por Deus. Talvez muitos de nós poderíamos cair no comodismo, inclusive do apóstolo Pedro, que quando estava com os gentios, tentava agradar os gentios, quando estava com os judeus, que tentava agradar os judeus no tempo da circuncisão. Quem sabe o comodismo aqui em ser mais uma seita judaica, para ir levando ali, cozinhando no banho-maria. O apóstolo Paulo ele revela aqui que ele foi muito usado por Deus para ele romper de fato com essa visão. Exato. E até o desafio, né? Imagina o desafio de levar para outras culturas, o desafio de levar os gentios, né? De você até introduzir esses gentios no meio, é um negócio complicado. E a gente, assim, é fácil a gente hoje olhar e falar assim, mas que absurdo, né, daqueles irmãos ali, né, de Pedro, dos outros apóstolos, dos outros judeus, não querer que os gentios, né, façam parte da igreja, que absurdo. Mas às vezes a gente acaba tendo o mesmo comportamento. E às vezes a gente exclui algumas pessoas, né? Porque a gente está tão acostumado naquela comunhão, naquele convívio, as nossas conversas, a gente já se conhece uns aos outros, e quando a gente começa a trazer pessoas de fora para o convívio da igreja, a gente às vezes também tem a mesma reação, né? O mesmo bloqueio. Acaba se tornando uma igreja domiciliar, uma igreja, né, única. A famosa panelinha, né? Exatamente. Aqui ninguém entra, que senão pode atrapalhar. Na verdade, o evangelho ele é a boa nova, né? Anunciar a boa nova. Exatamente. E a gente tem que ter esse cuidado, que é fácil hoje a gente olhar para eles e pensar dessa forma. Mas a gente precisa ter o cuidado para saber que que o cristianismo, ele de fato é para todos. Mas inicialmente, de fato, eles tinham esse pensamento, né? E a gente vai vendo isso com algumas passagens que o texto de Atos ele vai trazer para nós. É muito importante a leitura do capítulo 10 de Atos, que fala sobre a conversão de Cornélio.
que aí é o primeiro gentio que se converte. A conversão deles é prova de que o pensamento dos judeus era apenas para eles. Né? A dificuldade que ele teve de conseguir até mesmo se introduzir dentro do cristianismo, a dificuldade com que Pedro teve que se explicar para os outros apóstolos, o fato dele ter anunciado a palavra aos gentios, tudo isso provavelmente, né, que eles estavam trazendo. Né? E aí a leitura do texto de Atos capítulo 10 vai ajudar a gente a pensar sobre isso. Depois do capítulo 11, quando ele explica para os apóstolos em Jerusalém, também vai nos ajudar a entender, né, em vez de que Pedro ele precisa explicar para eles, e até provar, não, o que aconteceu com Cornélio foi o mesmo que aconteceu conosco lá no início. Então, tudo isso vai mostrando essa dificuldade que eles tiveram. Né? A igreja nesse período, ela é o típico do que se espera da igreja. Homens que trabalham, mas que de fato a obra só acontece pelo poder de Deus. Não é nada diferente do que a gente vive hoje. A eloquência, o cuidado, a dedicação, que tem que existir, mas se não houver o poder de Deus, a obra de Deus sendo realizada, a igreja primitiva não iria sobressair de jeito nenhum. Brigas internas, dificuldades internas, além das externas. Né? E a gente vê o quão Deus tem feito, né? Que só é dentro na nossa prática de dia natural. Talvez aquilo que não tem dado certo na nossa busca por Deus, talvez não tenha sido para Deus, né, pastor? Talvez isso seja um resultado do que está dando certo ou que não está dando certo, enquanto missionários do Senhor no nosso dia a dia. E aí a gente vai vendo que a ação de Deus ela é muito, muito forte, né? Aí, mesmo depois da conversão de Cornélio, a gente vai perceber que eles ainda não entenderam, né? Mesmo depois da conversão de Cornélio. Que aí a gente vai chegar em Atos capítulo 15, a toda aquela controvérsia sobre os irmãos de Antioquia, e eles começaram a pensar o seguinte, não, tudo bem, os gentios vão se converter, mas eles precisam agora se submeter a toda a lei dos ritos judaicos. Né? Eles abriram a porta para os gentios, mas continuaram tendo o pensamento de que eles teriam que submeter todos aqueles rituais, de sábado, de circuncisão, de tudo mais, até que precisou haver aquele concílio de Jerusalém, que é narrado no Atos capítulo 15, para poder resolver essa questão. Desconta o apóstolo Paulo, né? De novo defendendo. Exatamente. O apóstolo Paulo. O cristianismo, como diria C.S. Lewis, puro e simples. Puro e simples, é verdade. E aí o apóstolo Paulo realmente ele teve essa compreensão de que o evangelho, ele não só era para todos, mas que a lei ela já havia cumprido o seu papel, que era a sombra de Cristo, e Cristo é a realidade o que traz a todos. Eu acho um texto bem interessante, é a passagem de Efésios 3, de 1 a 6. E aí você pode até ler para a gente aí, pastor Miquel, Efésios 3, de 1 a 6. Efésios 3, de 1 a 6. Esse texto aí nos mostra muito bem que o apóstolo Paulo compreendeu esse mistério de Cristo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, pois, perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Só um momentinho aqui. Ele fala de um mistério, né? De um mistério de Deus que esteve oculto para gerações passadas, mas que foi dado a ele conhecer esse mistério. E é importante, aqui não se trata de mistério aí desse meio pentecostal, né? Isso que se trata, né? Que a pessoa fala assim, está no mistério, né? Como se fosse falar línguas, se fosse gerar aí no espírito, cair. Não se trata nada disso, né? Não pensa que mistério que está falando disso. Mas ele está falando desse conhecimento que esteve oculto e que foi revelado naquele momento. E aí ele vai explicar aí o versículo 5, né? Não, versículo 6. Aí ele explica o que é esse mistério. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E esse é o mistério que esteve oculto ao longo dos séculos, das gerações passadas, mas que agora foi dado a conhecer e que o apóstolo Paulo recebeu. Que todos, né, os gentios também são co-herdeiros, não só os judeus de nascimento, mas os gentios também são co-herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo.
E aí, versículo 7, é claro que ele vai complementar falando que ele se tornou ministro desse evangelho da graça, da cooperação de Deus. Então, Paulo ele teve realmente essa compreensão melhor, né, podemos dizer assim, do que os outros apóstolos, né, sobre o papel do evangelho. O papel do evangelho na toda nação, todo mundo, né, em toda raça, né, povo, língua e nação. Isso. Aqui, pastor, não sei como é que o senhor programou. Ainda eu acho importante a gente destacar o que o autor ele vai dizer que nós não somos judeus. Isso, importante. Né? Alguns líderes hoje, né, têm adotado práticas judaicas dentro da igreja, mas nós não somos judeus. Interessante. Nós somos cristãos. Né? Eu vou ler aqui, né? Nós não somos judeus, somos cristãos. Não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com Agar, e sim com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual. Nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus, e não a Moisés ou Elias. É importante, pastor, a gente trazer isso aqui à tona, porque isso, doa quem doer, mas é uma verdade, revela de fato quem está seguindo a Cristo ou a qualquer outra coisa que não cabe nem a nós aqui dizer o que é. Exatamente. Mas servir a Cristo é servir ao próprio Cristo. Pode parecer redundante, mas é a realidade. Não adotar ritos judeus, né, mosaicos, como Quepá, festa dos tabernáculos, enfim, se você quiser usar barba porque acha bonito um judeu, fique à vontade, não tem problema nenhum. Agora você não pode entrar na teologia da nossa vida, muito menos na teologia da igreja, né? Porque começa diferenciando coisas que não tem nada a ver com o que Cristo, com o que o apóstolo Paulo aprendeu e nos ensinou. Aí eu não sei como você pensa, mas até a própria Páscoa, né? A Páscoa é uma festividade judaica, não cristã. E a gente não tem nenhuma ordenança para celebrar a Páscoa. De maneira necessária, não. A Páscoa não é uma celebração cristã, ela é uma celebração judaica, que tinha todo aquele simbolismo dentro do contexto de Israel. A nossa festa, a gente tem a celebração da ceia. Que é bonito, mas não sei nem como é que funciona, se eu tenho mais conhecimento. A questão do calendário da Igreja Batista, né? Nós não temos um calendário específico, né? Só que, como o pastor falou, qualquer outra coisa, né, que entre Jesus e nós, quer seja litúrgico, quer seja de costume, se torna idolatria, isso a gente precisa excluir. Não que a gente não possa aproveitar esse momento para celebrar aquilo que foi o evento, né? Que é a morte e ressurreição de Jesus, e não o sentido da Páscoa. E eu não tenho assim, conhecimento de igreja batista celebrando Páscoa, né? Festa da Páscoa como sendo aquela festa com todo aquele ritual, né? Eu acho que pelo menos não deve ter, né? Aproveitado o ensino que a Páscoa nos mostra, né? Que é a morte e a ressurreição. Mas bom, a gente lembra disso. Bom, o próximo tópico aqui é importante, e talvez seja o centro dessa lição de hoje, que o Evangelho é para todos. Né, pastor Miqueias? É importante a gente entender isso, né? O Evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoa, né, pastor? E o sangue de Cristo, ele alcança a todos, né? Acho que a gente falou um pouco sobre isso anteriormente. A questão da seleção que às vezes a gente faz, não tem isso, né? Choca-nos de alguém que outrora foi um assassino e que agora foi alcançado pelo sangue de Jesus, choca-nos. Mas o sangue de Jesus também é para esse, né? Sem a questão de ser exclusivo com alguns, ele se estende a todos. Né? Todo mundo, não tem exceção. E aí é importante a gente pensar em alguns textos. Atos 1, versículo 8, é um texto-chave, né? Recebereis o poder que há de vir sobre vós, servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o próprio Mateus 28 também nos leva a pensar nesse evangelho a todas as nações. Então a gente percebe que a própria essência do mandamento de Jesus de evangelizar a todas as pessoas já está implícita essa verdade.
de que o evangelho é para todos, porque não haveria coerência de Jesus mandar evangelizar todas as nações se alguns povos eles fossem ficar de fora. Eu faria uma mudança nessa afirmação, pastor. Eu daria mais imperatividade a ela, né? Uma ordem. Se nós lêssemos o Evangelho é para todos como uma ordem, nós teríamos mais desejo de levar esse Evangelho para todos. Exato. Quem quiser negar, que o negue. Mas o que cabe a mim é levar este Evangelho. É uma ordem, né? E de pregar o quê? O Evangelho. A quem? A alguns? Não. A toda a criatura. Exatamente. E aí até o texto da referência aqui da passagem, ele vai abordar exatamente isso. Capítulo 1, ele vai falando sobre os gentios, né, a depravação, o desvio que eles tiveram da verdade, que passaram a adorar mais a criatura do que o Criador, e como que Deus entregou as suas paixões infames. Então vai destacar exatamente isso. E o capítulo 2 vai ressaltar a questão dos religiosos, que eles também estão debaixo, né, são pecadores e estão debaixo realmente da lei, né, para serem julgados por ela. E aí o capítulo 3 ele fala sobre isso, né? Não tem judeu, nem gentio, todos são pecadores, todos, né? E todos carecem da graça de Deus. Esse é o ponto importante, né? Se todos são pecadores, todos carecem também da graça de Deus. E assim também Jesus ele veio para que todos pudessem ser salvos. E aquele que crê em Cristo Jesus, esse é salvo e é transformado, né, pelo Evangelho. Isso é importante a gente destacar sempre, né? Então, deixa eu ler aqui também, pastor, só um pedacinho no finalzinho. No pensamento de Paulo, Deus é salvador de todos os homens, em 1 Timóteo 4,10. É desejo divino que todos os homens, e não apenas judeus, vamos lá, não apenas meu vizinho, não apenas meu melhor amigo, até aquele meu patrão enjoado, quem sabe um freguês enjoado, todos os homens, né, sejam salvos. Isto é a universalidade da obra de Cristo. A gente já faz um loop, né? Para o próximo, né? Isso é a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível. Isso é maravilhoso, né, pastor? Exatamente. Para todos os homens. E aqui só um parênteses, né? Paulo se dizia o principal desses homens. Eu entendo ali, pastor, que Paulo quer dizer que nós devemos pensar como ele. Não, Paulo, você não é o mais pecador, não, sou eu. E o Senhor correspondentemente cada um. Mas a verdade é que Paulo nos ensina muito que Deus é o Salvador através de seu Filho Jesus para todos os homens. É verdade. E aí é interessante que uma coisa é a gente entender isso racionalmente, pelo intelecto, né? Outra coisa é a gente aceitar isso no coração. Porque desde o início, eles já tinham essa revelação de que a promessa era para todos. Assim, Atos capítulo 2, versículo 39, um texto que eu acho bem interessante nesse sentido, é o sermão que Pedro prega ali no Pentecostes. E ele vai dizer assim nesse texto: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, desde o início, eles já receberam essa palavra, que o Evangelho era para todos. Porém, eles ainda lutavam com eles mesmos com essa dificuldade, né? Entre aquilo que eles receberam de Jesus e aquilo que eles vivenciaram ao longo de toda a sua vida. Essa separação, esse distanciamento dos samaritanos, dos gentios, e agora eles precisando incluir a todos. Mas hoje a gente já tem a revelação completa e isso é inaceitável nos nossos dias. Que a gente ainda entenda que o Evangelho é para um grupo de pessoas. Eu entendo, pastor, que a zona de conforto faz isso, né? A zona de conforto, ela cria ameaças. E quando ela cria ameaças, nós perdemos o sentido desse evangelho salvífico, a solução para o mundo. E passamos a entender como a solução para nós. Eu vejo que o apóstolo Paulo ele fala disso com propriedade, porque ele próprio foi alvo dessa distinção, né? Quando ele foi atacado, que teve que descer pelo cesto, né? Porque senão iam matar ele. E ele agora se transforma naquele que foi vítima, o perseguidor, aquele que perseguia, que agora se torna um defensor do Evangelho. Até quando ele se converte e volta a Jerusalém, e a dificuldade de ser recebido pelos apóstolos, né? O pessoal fica olhando torto, olhando atravessado. Não vamos negar. Quem
quem sabe nós, no banco da igreja, ao olhar aquele que, poxa, agora, deixa eu falar, irmãos, deixa para os não crentes fazer esses julgamentos, não compete a nós, não. Nós cremos nisso aqui, que Jesus é o Filho de Deus que veio para transformar toda a humanidade. Agora, isso tem uma implicação muito grande. Se a gente crê que esse evangelho é para todos, e é isso que nós cremos, isso tem uma implicação na nossa visão missionária. Verdade. Né? Se é para todos, por que a gente vai deixar que o índio ele não ouça esse evangelho? Que aqueles que estão lá no Oriente Médio, nos lugares mais longínquos, não tenham acesso a esse evangelho. Se é para todos, e Jesus morreu para todas essas pessoas, se todas essas pessoas estão perecendo para o inferno, nós temos uma responsabilidade muito grande com a vida dessas pessoas, né? E devemos ter todos os esforços possíveis para que esse evangelho chegue até essas pessoas. Graças a Deus, a Igreja Batista tem as nossas juntas, né, pastor? Se a gente não puder ir, nós temos condições também no período de junta de missões mundiais. Aliás, aproveito até a fala do pastor, a gente está com dificuldade, a gente não sabe o que vai acontecer, mas não se esqueça, né? Ainda temos a campanha de missões mundiais, né? Lá no conselhismo lá que você ainda vai entregar. Lembre lá da caixinha de junta de missões mundiais, né? É o lembrar, né? Que esse poder se estende a todos, não só a nós. Com toda a dificuldade financeira que a gente tem, nós precisamos exercer a fé nesse momento e colocar realmente a nossos joelhos em oração, levantar as nossas ofertas para levar esse evangelho a todas as pessoas, para que todos possam ser salvos. Bom, e aí, então a gente chega aí no terceiro ponto. Universalidade sim, universalismo não. E essa é uma teologia que sempre ela ronda aí o meio da igreja, né? Talvez pouco divulgada às vezes, ela é muito traiçoeira. Ninguém diz que é universalista. Ninguém diz, olha, eu sou universalista. É muito sutil, né? Está implícita na teologia aplicada na igreja. No discurso. E eu não sei se você pensa dessa forma, mas eu creio que hoje esteja muito forte essa ideia do universalismo. Né? Pelas conversas, pelas opiniões que a gente observa, a gente percebe que isso está muito entranhado. Até esse discurso, e a gente precisa ter muito cuidado, quando se fala assim, de um discurso interreligioso, diálogo interreligioso, são temas que recorrentes, né? A gente vai ver de discussão. Sempre que eu vejo esses temas, isso me levanta, acende uma certa luz, uma luz amarela, né? Eu começo a pensar, o que está querendo... O ecumenismo excessivo. O ecumenismo, tudo isso você vai ver por trás, está esse conceito de que todos serão salvos, indistintamente, né? E não é essa ideia. Independente de Jesus. Independente de crer ou não. E a gente ouve até algumas postagens, alguns textos de pastores, até mesmo batistas, afirmando realmente isso. Não importa se é budista, se é muçulmano, se é batista, o que é importante é que está em Cristo. Né? Isso é importante. E aí a gente assusta quando a gente ouve certas declarações como essa. E é o que está por trás, o que está por trás do ecumenismo? É essa ideia, não, todas as religiões são boas, cada um tem a sua peculiaridade, mas todas apontam para Deus. Onde que isso vai cair na nossa prática, pastor? No nosso dia a dia. Né? Eu falo pela minha congregação, não falo pelo Parque Guarulhos. Se você tem um parente que faleceu e vai ser lá na igreja católica, problema nenhum você estar lá, mas você não pode assimilar como que lá é igual aqui, porque a teologia é diferente, a prática da palavra de Deus é diferente. Eu não sei se eu deveria deixar isso para o final, pastor, acerca do universalismo, mas no seminário confrontei-me muito com isso, e quando a gente é confrontado é bom que a gente vai pesquisar. E um pensamento que eu acabei desenvolvendo, Deus ele é tão justo, que ele não vai cometer a injustiça de salvar quem não quer ser salvo. Concorda comigo? Interessante. Deus, a justiça de Deus é tão fantástica que ele jamais cometeria esse crime de levar para o céu alguém que não quer estar lá declaradamente. Né? O universalismo ele é traiçoeiro, ele se revela muitas vezes em liturgias como a ceia, o batismo, e que
o Evangelho de Jesus puro. Não é. E aí a gente tem que fugir realmente desse discurso. E existem alguns pastores, vou citar o nome aqui, existem alguns pastores renomados que acabam defendendo essa ideia do universalismo. E alguns até de forma muito clara. Né? Então a gente precisa ter cuidado, porque isso ronda a nossa mente, né? A nossa mente, ronda o nosso ambiente, através de redes sociais e tantas outras mensagens que falam exatamente sobre nesse sentido, de que não tem religião boa nem ruim, ou certa, né? Ou correta, com verdade absoluta, mas que todas têm a sua verdade, todas ajudam, existe aquela que é melhor ou pior, mas que no fundo todos vão ser salvos. A religião da conveniência, né? A que for melhor para mim, não a que é melhor para mim. Não é essa ideia, não é essa ideia que Paulo ele vai afirmar nas Escrituras quando ele vai dizer que esse evangelho é para todos. Uma coisa é o evangelho ser para todos, a salvação ser para todos, e outra coisa são todos serem salvos. São duas coisas distintas. E a Bíblia deixa de forma muito clara que nem todos serão salvos. Não é isso? Nem todos vão ser salvos. Não é? No último dia, Jesus vai salvar todos. E isso é uma coisa interessante a gente pensar. Mas Jesus ele não perdoa todas as pessoas. Às vezes a gente tem essa ideia, né, que Jesus é bonzinho e vai perdoar todo mundo. Mas Jesus não perdoa todos. Jesus perdoa quem está arrependido. E quem clama pelos seus pecados, né? Clama a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. É esse que Jesus ele perdoa. E a Bíblia vai mostrar isso, que no último dia vai ter aqueles que se converteram e aqueles que não se converteram. Todos são eleitos, né? Alguns são chamados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, segundo a própria palavra de Deus. O próximo ponto, pastor? É dessa forma. Esse aqui não está no último aqui. Quero só fechar aqui, dando um trechozinho que ele fala no final. Ele vai dizer o seguinte, no final desse ponto, né? Tendo recebido o seu evangelho diretamente de Jesus, Paulo não entra em contradição com ele, mas apenas ressoa o que o Salvador lhe ensinou. Todos podem ser salvos porque Jesus trouxe uma salvação universal e Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Então todos podem ser salvos, mas nem todos serão salvos. Apenas aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Né? Temos uma religião que ela é universal, no sentido para todos, extensiva, né? Mas de certa forma ela também inclui todos, né? Aquilo que a gente estava falando aqui, inclui a todos, mas ela também é exclusivista porque ela só salva aquele que crê em Cristo Jesus, quem confessa Jesus. Mas não importa se ele se é judeu, se é gentio, se é árabe, se é africano, se é índio, se é indígena, né? Ou se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, não importa, né? Jesus salva todos. Não importa o tipo de pecado que viveu anteriormente, Jesus ele salva todos. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Todo aquele que crê será salvo. Isso é verdade. Bom, o autor traz aqui algumas considerações para a gente pensar e agir em algumas questões aqui. O Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores como objeto da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre os judeus e gentios foi derrubada. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é obra da graça. E somente a graça, né? Nada mais. Outro tópicozinho para a gente pensar. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Isso é importante. A igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da igreja, nas minhas e em suas mãos. Lê o terceiro tópico aqui, Bruno. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Há muita pregação sociológica de conceitos humanos e igrejas mais preocupados com sua filosofia eclesiástica e em fidelizar clientes do que em anunciar que só Jesus salva. Precisamos evangelizar, pregar a mensagens evangelísticas, realizar série de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. Nunca nos esqueçamos que só Cristo salva. Essa é a principal mensagem. Só Jesus Cristo salva. Que possamos compreender cada vez mais que a obra de Cristo Jesus
ela é uma obra universal, ou seja, para todas as pessoas. Não apenas um grupo, mas para todos. E isso tem implicação muito grande na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, porque traz para nós a grande responsabilidade de anunciar essa salvação para todas as pessoas, para que todos possam ser salvos pela graça com Cristo Jesus. Amém. Pastor Miquel, quer fazer algumas considerações? Agradeço, né? E muito boa essa lição, as revistas, as lições da revista, e que a gente venha aprender mais e mais, né? Como já diz a própria palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Nós vamos orar, o pastor Miquel vai orar e a gente vai encerrar assim esse momento. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, ó Deus, por aqui, ó Deus, conseguir expor, ainda que um pouquíssimo, ó Deus, da sua palavra. Ó Deus, mas oro ao Senhor que este vídeo, ó Deus, que estas imagens, que acima de tudo aquilo que foi falado, alcance vidas, ó Deus, e provoque, ó Deus, em cada um de nós um desejo, ó Deus, além daquilo que já temos, de pregar o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, o pastor João Marcos, a Elizabeth, os seus filhos, juntamente ali com a Igreja Batista em Parque do Guarulhos. Peço ao Senhor também pela minha vida, minha família, a Igreja Batista em Parque São José. Oro ao Senhor por esse tempo, onde as portas dos templos estão fechadas. Ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja cuidando com carinho de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo. Eu oro agradecido no nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que tenha um dia abençoado. E aproveite para cultuar o Senhor nos cultos que teremos. Cultua a Deus, adora o Senhor, ainda que à distância, mas em comunhão com cada irmão. Pastor Miquel, obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe. Amém.